Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais um Cast que Salva. E vocês já sabem, né? Aqui sempre profissionais de referência, profissionais que são especialistas nos temas que nós sempre trazemos aqui, temas importantes da área da saúde. E hoje eu tenho aqui um profissional muito top, um cara diferenciado, um especialista, mais um especialista, né, em um assunto que eu acho que todo mundo já sentiu isso na vida, que é dor. Alguém em algum momento já sentiu algum tipo de dor, e ter dor é uma coisa muito ruim, né? Eu não sei assim, se existe uma escala, mas eu acredito que deve ser aí uma das coisas mais ruins, uma das coisas piores, né, que alguém pode ter é dor, né? Então eu acredito que esse tema de hoje vai ser muito legal. Então eu recebo aqui o Dr. Gabriel Battaclini. Ele é anestesista com especialista em dor crônica, que é o nosso tema de hoje. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado por você ter vindo, ter aceitado o nosso convite. E aí vamos falar desse tema aí, que acho que é um tema que deve ter, assim, as pessoas devem ter muita dúvida, né? Por que um especialista, né, em dor crônica? Então essa daqui já é a minha primeira pergunta, doutor. Por que um anestesista se especializou em dor crônica? Então, minha história começou mais ou menos assim, né? Eu me formei em 2005, na Faculdade de Medicina de Marília. Aí eu fiz residência aqui em Rio Preto, na FAMERP, em anestesiologia. Durante o trabalho que eu fiquei, durante todo o meu tempo de anestesia, eu percebi que tinha muito campo para procedimentos para alívio de dor. Uhum. E então a gente percebia que tinha certos bloqueios, tinha diversas formas de tratamento que estavam evoluindo bastante para o tratamento. Eu comecei a me interessar. E eu tive uma experiência com dor crônica. Então, em 2012, eu tive um problema de saúde, eu tive muita dor. E eu fiquei internado aqui em Rio Preto, acabei indo para São Paulo para tratar. E lá eu passei com a equipe de especialistas de dor do hospital. E, coincidentemente, uma das integrantes da equipe, ela tinha sido minha colega de faculdade, que eu nem sabia que ela era... E você já era anestesista nessa época? Eu já era anestesista. E ela era anestesista. Não legal ter passado a dor, né? Ter... Aí nisso eu conversei com ela me tratou, achei super legal, porque acabaram resolvendo o meu problema na época. Aí de lá então eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei pensando, isso foi 2012. Quando chegou em 2015, eu decidi fazer a especialização. Eu fui para o HC lá da USP de São Paulo, fiquei um ano lá, durante um ano, né, fazendo a especialidade, e aí comecei a trabalhar. E aí nessa parte eu me interessei por quê? Porque eu percebi que eu conseguia oferecer alguma coisa a mais no tratamento de dor. Então, pelos procedimentos que eu comecei a fazer, a gente conseguia ter um resultado um pouco melhor do tratamento que já vinha sendo feito com a maioria dos pacientes. E aí começou. Porque, né, doutor, se a gente pensar bem, o anestesista, ele é preparado para isso. Por quê? O objetivo ali, um dos objetivos do médico, eu tenho acompanhado algumas cirurgias, tem sido muito legal, né? Porque às vezes eu estou do lado do anestesista ali, às vezes até as pessoas acham, tipo assim, que... ou não é que não acham, que nem sabem a importância do anestesista num procedimento cirúrgico, né? Uhum. Na verdade é um médico que é um médico, até muitos nem sabem ou não entendem que o cara, para ser anestesista profissional, ele tem que ser médico. Quer dizer, então é um médico que ele está ali simplesmente, ou nem simplesmente, né? Ele está ali para dar segurança para a cirurgia. Né? A nossa função, né, durante a cirurgia é basicamente isso, a gente tem que tirar a dor do procedimento cirúrgico, da hipnose, fazer o paciente dormir, e o relaxamento muscular para melhorar o campo cirúrgico para o cirurgião. Então a formação vem nessa área, né? Na parte de tirar a dor. Então a gente é formado para fazer isso. E aí quando junta essa especialização em dor crônica, quer dizer, você une todos aqueles conhecimentos e vocês já são preparados para lidar com a questão dos medicamentos na veia, né? Quer dizer, existe todo esse preparo também, né, doutor? Exatamente, eu acho que a gente tem uma facilidade por isso, exatamente por causa disso. Porque como existe vários procedimentos na anestesia, não só venosos, mas os bloqueios para a cirurgia, né? Os bloqueios para tirar, para anestesia mesmo. Uhum. Então já tem uma formação, então já está acostumado a lidar com isso no dia a dia. E quando a gente tira isso para a parte da dor crônica, então tem uma facilidade maior, né? Tem gente melhor adaptado, principalmente mexer também com medicamentos, opioides. É o dia a dia mexer com opioide ali, derivados de morfina. E os outros médicos não têm essa habitualidade de mexer com isso. Então eu acho questão de dose, né? Eu acho que tem tudo a ver, sabe? A relação com a anestesia para a parte de dor crônica, principalmente para procedimentos de dor crônica. E nessa facilidade, uma maior habilidade para fazer isso facilita muito, né? Doutor, às vezes as pessoas não sabem. Fala um pouco como é que é esse bloqueio, né? Como é que é feito esse bloqueio da dor
assim, lógico, de uma forma simples, né, que os leigos estão nos assistindo, mas para a pessoa entender como é que é feito isso, por que quando você faz esse tratamento, existe aí uma atenuação da dor? Existem vários tipos de tratamentos invasivos, né, que são os bloqueios, filtrações. Então, cada tipo de dor crônica tem um tratamento específico para alívio dessa dor, para ajudar. É um auxílio no tratamento. Né? Na verdade, o bloqueio é uma ferramenta a mais que tem para o tratamento da dor crônica. Ele não é curativo, né? Ele não vai curar. Algumas vezes cura quando tem o processo inflamatório, mas na grande maioria das vezes ele é uma ferramenta a mais que auxilia. Então, pode ser bloqueio de nervo periférico, pode ser infiltração coluna, infiltração intraarticular, pode ser infiltração muscular mesmo, para dores musculares. Então tem uma gama grande de procedimentos que são feitos, tanto que a grande maioria eu faço no consultório mesmo. Então a gente consegue, quando o paciente chega com uma dor muito forte, né, uma dor alta, com esses procedimentos a gente abaixa a dor e com isso você otimiza o tratamento. Então você consegue que tenha uma aceitação, uma adaptação melhor ao tratamento para dar continuidade. E isso pode ser feito até a nível de consultório, então? A maioria é nível de consultório. Eu uso ultrassom, tem o aparelho de ultrassom, aí no consultório mesmo eu faço os procedimentos quase... Como é que funciona esse ultrassom? Para que ele serve? Para guiar o procedimento. Então, por exemplo, tem muito paciente com dor lombar. Tá. Com a lombalgia. Então, às vezes, algumas dores lombares são por uma artrose, uma articulação facetária, por exemplo. Aí, um dos tratamentos, que é esse bloqueio ou infiltração, você injeta medicamento dentro dessa articulação da coluna. E não dá para fazer sem ver. Então, você precisa ter algum exame de imagem para guiar. Então, o ultrassom, ele guia a agulha até essa articulação, aí injeta medicamento só nesse lugar que está inflamado. Então, com isso, você tira a inflamação, tira a dor, e geralmente a dor melhora bastante. Assim, uma dor, por exemplo, escala que a gente faz, escala analógica visual, né, que é de 0 a 10. O paciente chega com 8, 9, sendo 10 o máximo de dor. No dia seguinte está com 4, 3. Já ficou, então, já deu mais conforto para ele. Em 24 horas consegue diminuir bastante essa dor. Então isso é feito para isso que serve o ultrassom, para guiar, para você colocar no lugar correto. Tem bloqueio de nervo, por exemplo. Como que é feito o bloqueio de nervo? Você visualiza o nervo pelo ultrassom, injeta o anestésico em cima dele. Então você sabe o lugar que vai fazer. Então, por exemplo, se é seletivo, você tem dor no ombro, você quer ter uma analgesia, então tem um nervo supraescapular. Aí você vai lá na região, anestesia só essa parte, você dá uma analgesia no ombro. Então tem vários tipos de procedimentos, mas ele usa para ter uma eficácia maior, né? Então com ele você consegue realizar vários procedimentos com uma eficácia muito boa, muito grande. Doutor, e esse bloqueio, ele é só indicado para dor crônica ou não? Esse tipo de bloqueio? Ou ele serve para outra coisa também? Ou anestesia, no caso, né? Ele serve para anestesia. Então, ele foi... Eu aprendi primeiramente a fazer para anestesia. Então, mas para anestesia, como que funciona? Você anestesia uma cirurgia do braço. Você anestesia o braço inteiro. Tá. Né? Você pega os nervos que vão para o braço inteiro, você faz anestesia totalmente. Ou a dor crônica faz uma analgesia. Então, você tira a dor sem perder a função. Por exemplo, na anestesia, o cara não mexe o braço está anestesiado, parado lá, não sente nada. E uma duração curta, é o período só da cirurgia. A analgesia, que é feita para dor crônica, é diferente. Então, a gente não perde a função, mexe. Você só consegue diminuir a dor daquele lugar específico e, adicionando alguns outros medicamentos juntos, tem uma duração maior. Que legal. Então, por exemplo, a anestesia a gente faz para 6 horas, para 8 horas, 2 horas, dependendo do tipo de anestésico que você usa. Para dor crônica, você consegue deixar por mais tempo, dependendo do que você coloca junto. Não vai só anestésico junto, né, no bloqueio de dor. E geralmente o paciente consegue ficar assim com essa... É muito importante dizer para as pessoas que, como o doutor disse, não é curativo, né? Ele é uma ajuda, é muito importante, né? É uma ferramenta importante. E geralmente o paciente consegue ficar assim, bem, confortável por quanto tempo após uma aplicação? Depende do tipo que foi feito. Então, por exemplo, tem alguns procedimentos de coluna, por exemplo, uma hernia de disco, você pode fazer uma peridural. Você diminui o processo inflamatório, você melhora a dor mais de mês, né? Só com um procedimento. Aí tem outros que é de curta duração. Tem o bloqueio teste, por exemplo, que você faz na faceta articular, é um dia. Aí tem o bloqueio de nervo para, por exemplo, uma capsulite adesiva de ombro, você consegue deixar 24, 48 horas. Então, cada tipo específico tem uma duração. Na verdade, a gente tenta chegar numa duração maior possível. Mais possível, né? Isso é muito importante, né? Doutor, e quais são os tipos de dores crônicas mais procuradas lá no teu consultório? Então, de dor crônica, no consultório não foge muito da estatística que a gente tem mundial. Né? Então, por exemplo, a primeira queixa de dor em consultório, né, mundial é a cefaleia, dor de cabeça. Tá. E a segunda é a lombalgia, dor nas costas.
E lá também é assim. Então, a primeira queixa é sempre algum tipo de dor de cabeça, como você falou, é a crônica, enxaqueca e as dores lombares. Tá, curiosidade, como é que é feito um bloqueio para enxaqueca? Então, enxaqueca, existe um tratamento para enxaqueca, que é feito com botox, alguns pontos diferenciados, e outros procedimentos que são feitos na musculatura cervical, trapézio, porque a dor de enxaqueca, toda dor crônica, ela nunca tem um tipo de dor específico só. Então, o paciente não chega, por exemplo, tem uma dor na coluna por uma artrose facetária e dói só aquela artrose. Não, então ela tem aquele processo de dor da artrose, tem um processo inflamatório, tem a dor muscular, que se tem uma contração muscular involuntária, tem a alteração nervosa, todo o sistema de nervo que leva à dor, tem a alteração da interpretação da dor no córtex cerebral. Então são vários tipos de dores, né, que a gente trata de uma vez. A enxaqueca não foge disso também. Então quem tem enxaqueca é uma dor forte, e geralmente tem uma contração muscular involuntária. Então ele tem uma dor tensional, tem uma dor trapézio, região cervical, uma região de nervo occipital. Então tem vários procedimentos que pode fazer, sempre sendo coadjuvante, né? Sempre ajudando o tratamento principal. Então você pode fazer agulhamento, pode fazer infiltração cervical e trapézio, pode anestesiar, tratar esse nervo occipital. Você pode fazer esse de botox que você faz no couro cabeludo, alguns pontos específicos. Legal, doutor. Então tudo isso ele ajuda no tratamento, né? Mas nunca é feito só isso, né? E a enxaqueca é uma causa frequente. A enxaqueca é frequente e é uma dor chata, que muitas vezes é incapacitante. Quem tem enxaqueca mesmo forte não consegue trabalhar na crise, fica em casa. Visível quando a pessoa chegou lá num grau, quanto que é acima de quanto nessa escala, você falou de 0 a 10, a pessoa já está com muita dor mesmo, de 7? Acima de 7 é bastante dor. Bastante. 10, a escala assim, 10 é a dor mais forte que Tá. sentiu na vida. Você se baseia pela experiência do paciente, porque Tá. a dor é uma experiência pessoal, né? Tá. Então você fala 10 é a dor mais forte que sentiu na vida. Então quanto mais próximo chegar, então acima de 7 é uma dor muito forte. Então, o paciente chegou lá que você já viu ali que ele está com muita dor mesmo, você já percebeu que ele está com muita dor. Quando você começa a fazer já os bloqueios, quer dizer, o tratamento em si, já é visível quando começa a queda da dor, assim, você com teus anos de experiência. Umas perguntas aqui que o pessoal selecionou, doutor. O que pode intensificar a dor? Existe isso? O cara já está com dor crônica. Pode piorar isso aí? Pode. Primeira coisa que piora é a parte emocional. Então, por exemplo, quando a pessoa tem uma depressão, por exemplo, a pessoa tem uma dor crônica, tem uma dor lombar crônica, uma lombalgia crônica, está tratando. Quando piora a parte emocional, por exemplo, ela tem uma depressão junto com o quadro de dor, essa dor vai piorar. Então, a parte emocional é a primeira coisa que piora as dores crônicas, mais relacionadas. Aí depois disso aí tem excesso de peso, tem o tipo de atividade que exerce. Por exemplo, o paciente tem uma dor musculoesquelética, qualquer dor no músculo esquelético. Se pega muito peso, ele vai ter dor no dia que fizer mais esforço. Obesidade. O paciente começa a engordar, começa a ficar velho, fica sedentário, não faz exercício físico, não fortalece a musculatura e engorda. Aí a dor vai piorar. Então tem uma série de fatores que pioram a dor, que eles inclusive fazem parte do tratamento da dor, né? Entendi. Então a gente tem que tratar esses pontos, mesmo se a pessoa não achando que ela não tá, tem gente que acha que tá bem, não tá, a cabeça tá boa, não acha que tá legal, mas não tá, você vê que tá estressada, tá sobrecarregado, tem um estresse emocional importante, físico mesmo. Essa tensão, tensão. Então tudo isso tem que tratar. Então tem que identificar essas causas, né? Então, geralmente está associado, doutor? A maioria das vezes. Então tem uma grande, pelo menos na minha experiência de consultório, a parte de sono, o sono que não tem um sono reparador, não dorme bem à noite, e a parte de estresse emocional, quase 100%. Vai dar tensão muscular? Tensão muscular, aí contrai a musculatura, aí já tem um problema, né, de dor, aí sobrepõe. Caso de acidente, ou por exemplo, esporte, que a pessoa sofre uma lesão ali, isso também pode acontecer? Também. Uma lesão prolongada, uma cirurgia de repente que não foi tão bem realizada, ou sei lá, uma cicatrização. Tem a dor, um tipo de dor que é a dor neuropática, né, que é dor de nervo. Tem alguns tipos de dores neuropáticas que são muito relacionados com a parte de ou lesão de fratura, ou lesão mesmo do próprio nervo, lesão com corte profundo, algum tipo de acidente, por exemplo, você tem uma fratura exposta, caiu de moto, quebrou o fêmur, fratura exposta, aí tratou, operou, só que aí teve uma lesão de nervo. Aí fica uma dor neuropática, e é uma dor muito difícil de tratar. Tem uma dor que também é dificílima de tratar, é quando tem amputação.
Aí tem aquela síndrome do mesmo membro fantasma, né? Que tem uma dor, faz Então tem alguns tipos que tem muita relação com a parte traumática, assim, de lesão, de acidente mesmo. Que essa da amputação deve ser bem complicada. Essa é difícil, essa é difícil de tratar, é muito difícil. Então tem alguns tipos de dor crônica que é bem difícil de tratar, você já sabe, chega lá já sabe que vai ser difícil. E geralmente quando chega pra mim já rodou bastante, sabe? Então já veio experimentado já. Porque você é o especialista que fica ali. Aí é difícil, aí nesse caso tem que pegar mais pesado, sabe? Tem que fazer procedimentos mais invasivos, tem que ser medicação tem que entrar com mais firmeza, porque senão não resolve. Doutor, o dia a dia do seu consultório é o dia inteiro tratando de dor, né? O dia inteiro. Ah, que legal. Tem de tudo lá. Só não tem muito dor oncológica, não vai muito. Que também é dor difícil, né? Dor oncológica é difícil de tratar. Mas o resto tem de tudo. Que legal. Bom, pessoal, vocês estão vendo que existe aí tratamento para dor crônica, né? Doutor, e quais são as atividades ou o que pode ser feito para ajudar no controle da dor, além dessa parte de medicamentosa, né, de tratamento? Existe alguma coisa que pode ser feita? Tratamento de dor crônica é sempre multidisciplinar, sempre. Então sempre tem que ter a parte de fisioterapia, a parte do educador físico para ganhar massa muscular, a parte psicológica, um psicólogo, fazer uma terapia comportamental. Então tem que fazer de tudo. Então você tem que começar a cuidar do sono, qualidade de sono, fazer uma higiene do sono. Tem que fazer alguma atividade física, porque geralmente quem tem dor não quer fazer nada. Por causa da dor ele não quer se mexer, quer ficar parado. Então ele não quer fazer uma atividade, não quer sair de casa, quer ficar na cama, quer ficar quieto, porque tem a impressão de que se não se mexer, a dor vai melhorar. Porque na verdade a gente já sabe que não é assim, é justamente o contrário. Então quem é mais ativo consegue ter uma melhora mais rápido da dor do que quem fica parado. Porque a imobilização, ficar parada, ela funciona na dor aguda, que dá o tempo de regenerar o tecido que você machucou, você fica aí, se mobiliza, você para, recupera e volta no dia a dia. A dor crônica é o contrário. Então você tem que começar a movimentar, você tem que movimentar essa cadeia muscular, você tem que fortalecer, você tem que ficar mais ativo para melhorar. Cara, que informação doida essa aí. Que a maioria quer ficar parada, né? Não quer se mexer. Tô com dor, vou ficar quietinho, né? E é difícil convencer do contrário. Tanto que fibromialgia, por exemplo, sabe-se já por estudo, isso comprovado, que uma atividade física na fibromialgia ela é mais eficaz do que qualquer medicamento que tem hoje. Então, por exemplo, tem fibromialgia, se não fizer nada, se ficar parado, não se movimentar, não fizer uma atividade, ele não consegue controlar. Uma pergunta legal, porque nós estamos falando, lógico, existe esse tratamento que ele é feito através de bloqueio, com medicamentos que são feitos endovenoso, né? Mas existe também o tratamento oral também, né? Comprimidos, alguma coisa assim que... Não, sempre é conjunto, né? Tá. Então tem o tratamento por remédio, por indicação normal, então tem diversos tratamentos, tem remédios que são feitos para dor crônica, que são feitos para tomar bastante tempo. Então tem, por exemplo, os anti-inflamatórios, geralmente são tomados por um curto período de tempo, na crise de dor. Agora existem vários outros que tomam meses, anos. Então esse tratamento tem sempre que entrar. Então sempre entra um tratamento desse de medicamentos que são para dor crônica, que são feitos para tomar bastante tempo. Aí a gente entra com os bloqueios, procedimentos, infiltração, um procedimento que tiver no caso. Aí tem a parte de reabilitação, que ele vai fazer tudo aquilo que a gente falou, que é fortalecimento muscular, fisioterapia, cuidar do sono, cuidar da parte mental, começar a ter uma mudança do estilo de vida. Aí no conjunto de tudo isso, quem consegue ter um controle. Então se for tratar e fizer só uma coisa, por exemplo, tomar só remédio, não resolve. Se fizer só bloqueio, não resolve. Então sempre tem que ser tudo, tem que somar. O bloqueio ele vem justamente para facilitar a adesão ao tratamento da dor. Porque com o bloqueio, com os procedimentos, a gente consegue baixar a dor. Então a gente deixa ela mais fraca. E aí estimula para fazer o resto. Então, mas se não fizer tudo, se não for o tratamento completo, é muito provável que não vai ter sucesso no controle da dor. Por isso que tem que seguir ali o que está... Por isso tem que seguir, tem que entender que o tratamento é longo. Então não vai uma vez só, uma consulta, faz um bloqueio e nunca mais volta e resolveu. Nunca é assim. Então sempre tem que voltar, é mais de uma vez que faz o procedimento, aí tem que continuar o acompanhamento, aí acompanha 6 meses, 1 ano, e vai acompanhando. Porque é uma doença crônica, né? Então tem que fazer o acompanhamento geralmente alguns tipos pelo resto da vida. Para evitar que tenha agudização, porque na agudização que é a incapacidade, né? Então, quando tem uma dor crônica que ela é agudizada, que tem uma crise forte, aí a pessoa fica incapacitada, aí não trabalha, não faz, não sai de casa, então a gente tem que evitar isso, evitar as crises fortes, a agudização, para ela conseguir ter uma vida normal.
para tocar a vida dela normal e tratando da dor e evitando essas... É por isso que a gente faz os procedimentos. Os procedimentos você cai com uma luva nisso. Porque daí resolve, né? Resolve a crise da dor forte. E aí a pessoa pode dar continuidade no tratamento oral. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, um mito ou verdade, né? Por exemplo, escuta muito, o cara machucou, tá com dor, essas massagens e tal, às vezes até pode acontecer de até piorar, né, doutor? Dependendo do caso. Se for uma dor muscular, uma dor de contratura muscular, puramente isso, a massagem funciona bem, resolve calor, colocar compressa quente, fazer uma massagem. Agora, se tiver uma lesão, processo inflamatório, ou uma lesão de fibra muscular, aí piora, né? Então, principalmente em coluna, que é muito comum, tem dor em coluna, vamos instalar a coluna, vai lá para fazer... Isso, é isso que eu escuto muito. Isso é um perigo, né? Isso é um perigo, isso aí não dá certo. Isso aí não dá, geralmente piora. Então, sabe que a gente, quando era mais jovem, tinha esse pessoal, vamos estar com... Cara, eu nunca deixei ninguém fazer isso, porque... Isso aí é comum de ter. Porque é uma bobeira muito grande, assim, né, cara? Isso aí não dá certo. Eu acho que a pessoa tem que procurar um especialista mesmo, né? Até, por exemplo, se você chegar lá e você entender que é uma dor muscular, acho que o próprio especialista vai indicar um tratamento que seja com massagem, com outras coisas, né? Inclusive, a maioria das dores crônicas tem a dor muscular junto, né? A gente trata também da dor muscular. Mas tem que saber se é puramente muscular. Geralmente por que está junto a dor muscular na maioria dos processos crônicos? Porque tem uma contratura muscular involuntária, mecanismo de defesa. Então, por exemplo, se tem uma dor no braço, você não mexe o braço, e a musculatura em volta, onde tem a lesão, ela contrai. Entendi. O próprio corpo contrai como defesa. E essa contração, ao longo do tempo, ela vira prejudicial. O músculo começa a ficar doente. Então ele começa a ficar ácido dentro, como se fosse como se você fizer uma atividade física e fica aquela dor muscular, fica dolorida. É parecido com aquilo, mas é localizado e por um período longo de tempo. Aí é o problema, aí vira uma doença, aí vira uma síndrome miofascial. Por exemplo, o profissional que trabalha também na mesma posição há muito tempo, ele pode desenvolver uma lesão, né? Pode, quem fica na mesma, quem faz movimento repetitivo, sempre o mesmo movimento repetitivo, que não tem a postura adequada de trabalhar, não fica sentado, o computador numa altura boa. Quem trabalha virando de lado, então Agora o lance do celular aqui, o celular fica mexendo aqui com a cabeça abaixo, então tem muito disso. Bom, eu tenho alguns amigos que são dentistas, também reclamam muito, né, da dentista dor. Tem muita dor crônica, eu tenho vários pacientes que são dentistas, muitos, porque a postura deles é muito ruim, eles têm que ficar numa posição bem... Cirurgião plástico também, fica hoje teve um cirurgião plástico de manhã que ele estava falando, ele falou que até ele tem que se policiar porque ele está sempre corcunda. Porque tá ali, né, com a cabeça baixa aqui operando, né? Quando eu anestesiava, tinha cirurgia plástica que demorava 10 horas. O cara fica 10 horas de pé ali, torto, numa posição errada. Imagina se fazendo isso ao longo do tempo, faz 1, 2, 3 anos, aí começa. Então tem sempre que se policiar quanto a isso. É muito comum de ter. Tem muitas profissões que são assim, que tem um problema bem característico E você consegue decifrar na hora. Chegou lá o paciente... Falou o que faz, você já... eu sempre pergunto o que faz, a primeira coisa que eu faço. Porque dependendo da profissão eu já sei que tem, porque toda profissão tem um tipo de dor mais característico, né? Aí falou profissão, eu já imagino. Doutor, uma outra coisa assim, importante, os idosos, né? Então, o idoso que geralmente está aí com uma artrose já um pouco acentuada, né? Seja no joelho, quadril também tem bastante, né? Pode ser feito esse tratamento de bloqueio em idosos? Como é que é feito com o idoso? Pode. O idoso é uma população que tem uma incidência, né, uma taxa de dor crônica bem alta, bem elevada. E o problema nos idosos é que a maioria deles não tem condições clínicas mais de fazer algum procedimento cirúrgico, né, de ser operado, principalmente as cirurgias mais agressivas, né? Então, tem muita dor, principalmente em músculo esquelética, em articulação, porque a artrose é um processo natural do envelhecimento, né? Todo mundo vai ter o desgaste de articulação. Só que tem gente que tem mais, depende de vários fatores, né? Genética, o tipo de trabalho que teve, excesso de peso, etc, etc. Então, a incidência de dor crônica é muito alta, então dá para fazer também. Inclusive, as indicações maiores para esse tipo de procedimento, para bloqueio anestésico, para essa infiltração, que nem aquele de joelho que eu falei, são para essa faixa etária, são para os idosos, que é onde encaixa melhor, que a gente consegue controlar bastante a dor, e consegue tentar mobilizar, fazer com que eles sejam mais ativos, porque o idoso é muito fácil de ficar
inativo, de parar de fazer, de ficar sentado, deitado. E aí vem depressão, aí quer dizer, aí o quadro ele acaba... piora tudo. Então, por exemplo, você vai conversar com um geriatra, você sabe que atividade física, uma musculação para o idoso é melhor do que fazer uma atividade aeróbica, por exemplo. Para ele ganhar massa muscular para conseguir ficar ativo, conseguir fazer, levantar, se movimentar, para evitar o desgaste maior da articulação, evitar a osteoporose. Então, só que para ele conseguir fazer isso, ele não pode ter dor. Ele tem que levantar, tem que se mexer. Senão, se tiver dor, a dor limita. Então, a dor é limitante. Então, é indicação muito boa para idoso, para evitar que ele fique... E como o doutor falou, a gente escuta bastante aqui, por exemplo, quando chega num ponto que já não consegue mais fazer uma colocação de prótese, ou de repente esse paciente é diabético, ele tem outras comorbidades, quer dizer, tudo isso limita demais, né, a vida do idoso se ele deixa passar ou pelas próprias doenças associadas dele, né? Então, eu tenho muitos pacientes que a única alternativa que eles têm de tratamento é comigo lá, fazer bloqueio. Porque todo o resto não dá. Então, eu fui contraindicado prótese, cirurgia grande de coluna. Eu tenho paciente cardiopata, tem problema de coração, que não pode fazer cirurgia. Então, eu tenho vários que o único tratamento que tem é fazer isso. Então, eles vão lá, a gente começa, faz os procedimentos. Às vezes, eu trabalho em conjunto com o geriatra, com o reumato. Então, eu faço a parte de intervenção, eu faço a parte intervencionista, que é dos neuro também, né? Neuro. Aí, eles continuam com o geriatra, então a gente faz um trabalho em conjunto, né? Então, assim, cada um age numa parte. E os procedimentos nesse público específico é perfeito, assim, funciona super bem. Que legal, como a gente já disse, né, doutor? Volta a ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Talvez assim, nunca, como você disse, talvez a solução ou a cura só vem em processos agudos, mas o restante é uma opção importante para se ajudar, né, a melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Esse é o caminho, né? Esse é o caminho, buscar a qualidade, devolver a qualidade de vida, né? Voltar a fazer com que o paciente volte a viver. E a gente estava conversando antes aqui, né? Quem tem dor tem pressa, né, doutor? Eu imagino você lá no teu dia a dia, né? Que, como você disse, né? Quando você consegue resolver ali ou aliviar, né? Nem que seja um percentual ali, já é muito gratificante, né? É bastante. Então, é uma coisa que eu entendi isso... ao longo do tempo trabalhando com dor crônica, é a velocidade que eles têm que tratar. Então eu tento sempre fazer o mais rápido possível, pelo menos a primeira intervenção ali, mais cedo possível, para tirar da crise forte, exatamente para isso, né? Porque tendo dor, você começa a desesperar, aí você vai para o pronto-socorro, você toma um remédio errado, aí você vai na farmácia, aí você tenta achar de tudo que tem, aí vira uma bagunça, então você vira uma salada lá de medicamento. Esses caras já tomaram, isso que eu falo, tomaram medicamento de todo jeito, então, né? Então eu tento fazer o mais rápido possível para evitar isso. Então, quanto antes conseguir fazer a intervenção, menos... E aí começa a ter outro problema, né, doutor? Tipo, aí o cara já toma muito medicamento, já começa a dar problema no estômago, quer dizer... Tem problema de rim, por exemplo, uso também. abusivo de anti-inflamatório. Então, o abuso de anti-inflamatório é comum, quem tem dor crônica, muito comum. Toma muito anti-inflamatório, muito. Porque é um medicamento acessível, é fácil de comprar, né? Você compra na farmácia sem receita. E não é caro, e ele tem um alívio momentâneo da dor. Realmente, a maioria das vezes funciona. Só que o uso abusivo e crônico pode ter esses efeitos colaterais aí, renal, estômago, então tem que tomar cuidado, mas é muito comum. Aí com isso a gente evita, né? Então quanto mais rápido eu consigo, quanto maior a velocidade de fazer os procedimentos, de baixar a dor, aí menos efeitos colaterais dos outros medicamentos, né? Bom, pessoal, hoje eu tive aqui o prazer de conversar. A conversa aqui é longe, gente, que é um assunto aqui, e é um assunto bacana, né? Não que é um assunto bom, né? Ainda bem que eu especialista para resolver isso, mas eu digo de ter solução, né? De você estar podendo ter saber qual profissional vai resolver esses problemas de dor crônica. Aqui nós sempre deixamos depois o Instagram do doutor para que vocês, quem estiver assistindo isso, possa acessar, ver a mídia social dele. Lá tem muito conteúdo onde ele fala desses tipos de dores, os tipos de tratamento, tem o local e o contato da clínica dele também, que é aqui em São José do Rio Preto. Eu estava comentando comigo, tem muitas pessoas da região também aqui, né? A gente está numa região importante, São José do Rio Preto, né, doutor? Então, um polo importante que vem até São José do Rio Preto para ser tratado de dor. Então vocês vão poder ter isso aí acessando o Instagram lá do Dr. Gabriel Battaclini. Doutor, obrigado, viu, por você ter vindo aqui. Eu acho que a gente conseguiu levar muita informação que salva, né? Levar bastante conteúdo para as pessoas e poder também utilizar esse conteúdo também na sua mídia social, no seu Instagram,
porque quanto mais as pessoas têm acesso a isso, é melhor, né? Sim, eu que agradeço o convite, foi muito legal mesmo conversar. Legal, doutor, obrigado. Bom, até a próxima, e sempre é importante, não se esqueçam, quem tem dor tem pressa, então procure um profissional qualificado, como eu sempre falo aqui, gente, ó, a importância de você procurar um médico, um profissional especialista, tá? Então nós estamos falando aqui de um profissional que ele é anestesista e ele tem uma especialidade, está lá até no RQE dele, ele tem isso aí. O RQE é o registro de qualificação de especialidade, onde ele tem ele fez uma prova, né, doutor? Além de você ter feito ali estudado, teve que fazer uma prova. Tem que fazer uma prova, para ter RQE tem que fazer prova. Para tirar esse título, né? Então, para vocês entenderem como é importante buscar um profissional qualificado. Legal? Gente, até a próxima. Obrigado. Até a próxima.